Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, seu podcast sobre a indústria do desenvolvimento de jogos. Eu sou Vitor Salvador Pissolato, Johnzeira, seu amigo game designer, e estou aqui com o meu amigo Pietro Amaral. E aí, Pietro, como é que tá? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais outra vez. John, Oi? eu vou dizer que eu estou tímido hoje, eu não tenho nenhuma pergunta engraçadinha. Ah, que pena, que pena. Mas sabe quem que não é tímido? Que não deveria, eu acho que é a imagem que a gente tem, que são pessoas que não são tímidas, são os nossos amigos influencers. Essas pessoas que são muito disruptivas, né? Falam bem na frente das câmeras, conversam com todo mundo e atraem milhares de pessoas, milhares de públicos para os seus assuntos específicos. Você percebe que eu não entendo nada do assunto, né? Por isso, a gente trouxe a nossa amiga Bárbara Gutierrez para bater um papo sobre essa profissão muito louca e como ela ajuda o desenvolvimento de jogos. E aí, Bárbara, tudo bem? Oi, gente, tudo bom? Tudo ótimo, na verdade. E realmente a gente colocou a timidez no bolso, né? Aproveitar que é temático do podcast. Sim. Normalmente, o influenciador tem que realmente colocar a timidez de lado e trazer esse lado mais sociável, por assim dizer. Eu não vou mentir para você, Bárbara, mas eu tentei, tá? Eu tentei ser um influencer digital nos meus anos, antigos anos de gameplays, Joãozinho Gameplays no YouTube. Não deu certo, claramente. Estou aqui como desenvolvedor atrás das câmeras, pode-se dizer. Mas a gente tem que contar uma história, né, John? Que você se inscreveu pro The Circle Brasil quando começou. Sim, eu quase fui um influencer de. Quase eu fui um. Não é um influencer, né? Eu quase fui um ex-BBB, né? Ex-BBB de The Circle é influencer? Acho que conta, né? Olha, eu Acho que tenho conta. uma opinião diferenciada sobre isso, mas eu vou deixar um pouquinho mais pra frente pro podcast para os ouvintes ficarem ali no hype e ouvirem o resto. Boa demais. Passa. Bom, Bárbara, um resuminho de você. A gente já tá falando que você é a nossa expert em influencers, mas eu sei que você tem esse currículo monstro aí. Bom, conta um pouquinho de você, quem é você, pra galera se situar. Pô, não tenho nem blusinha. Obrigada. Bom, eu sou a Bago Gutierrez, eu trabalho no mercado de games e esportes, etc., há muito tempo aqui no Brasil. Eu comecei pelo lado mais jornalístico, por assim dizer, né, na criação de conteúdo. Então, eu já passei por lugares incríveis que me ensinaram muita coisa, desde Omelete, UOL, IGN Brasil, MGG, que na época também era o Versus. Também fui para a TV, tive a honra de trabalhar com o pessoal da Editora Europa em algumas poucas revistas também. Já trabalhei no Terra como colunista, sou caster também, né, apresentadora de eventos, então Uhum. apresentei Games com Latam agora, de 2024. Eu apresento também o VCT Game Changers, que é o circuito inclusivo da Riot Games de Valorant. Tem bastante coisa aí que eu consigo Pô, fazer, e é claro, eu também faço conteúdo, né? Crio conteúdo nas redes sociais. pô, que legal. Massa, pô, que currículo, comentando, né? A gente sempre fala, e eu e o Pietro, no final das contas, faz uns joguinhos de vez em quando, né? E a galera de peso vem aqui falar com a gente. Porra, que massa! Bom, legal que você tem esse histórico jornalístico e depois mudou, a gente pode até bater um papo sobre isso, mas a gente vai falar, como eu comentei inicialmente, sobre o influencer, né? Essa figura que a gente sempre fala, né? A galera que tá fazendo stories, a galera que tá fazendo conteúdo, vídeos pra internet e que muitos deles tendem, né, para esse lado do desenvolvimento de jogos, né? Tendem a falar de videogame no geral, dos AAAs, dos jogos mobile, cada um com seu próprio nicho, mas todos nesse ecossistema de desenvolvimento de jogos, né? Se você para para pensar, eu e o Pedro como game designers é o começo do desenvolvimento e o influencer é o final, né? Quase que uma representação do público-alvo, né? Mas é isso, queria ouvir um pouco de você. Dando basicamente 10 passos para trás para uma pessoa que acabou de ser descongelada e não faz ideia o que significa influencer, eu precisava que você tentasse explicar pra gente mais ou menos o que o influencer faz, sabe? Qual é o termo correto? Influencer hoje é uma palavra que ainda é uma palavra que é utilizada, a gente ouve também muito sobre o influencer digital, né? Ou, sei lá, um cara que engaja, né? De você, primeiramente, o que o influencer faz e quais é os termos que se utiliza? É isso mesmo que eu tô falando? Ou tô falando bobeira?
Não, não tá falando bobeira, não. Bom, primeiro de tudo, né? O que o influencer faz? É basicamente dar o nome, né, do próprio termo, influencia as pessoas. Então a gente tem essa gama enorme de pessoas super diversas, de temas super distintos, em que várias pessoas acabam influenciando outras, principalmente nas redes sociais. Justamente nesse contexto digital, né? Uhum. Eu acho que o termo correto, eu acho que todos os termos são corretos, depende do que você está se referindo, de quem você está se referindo, porque aí eu vou jogar a primeira bomba aqui. Vocês estavam falando, né, sobre, porque uma questão de uma pessoa que ficou muito famosa em um reality show é influenciador também, não é? Enfim, eu acho que sim. Influenciador tem um chapéu ali, né, um guarda-chuva de possibilidades. Então, para mim, pessoas que têm um alto número de seguidores e têm ali uma relevância alta em relação a eles, né, uma influência, para mim já pode ser chamada de influenciador. Porém, fica aí o questionamento, ó. Eu acho que nem todo influenciador é um criador de conteúdo. Ah, tá aí um segundo Hum. nome que a gente ainda não falou, né? O criador de conteúdo. Legal. Bom, explica um pouco mais. Exato, e é o que eu gosto de usar para mim, assim, porque Perfeito. até mesmo falando sobre questões de números, né? Hoje em dia a gente vê o quanto que no mercado você enxerga muita gente, seja no Instagram, seja em outras redes sociais, com ali milhares de seguidores, até milhões, né? E Uhum. você fala, meu Deus, eu nunca ouvi falar nessa pessoa. É, é muito fácil você alcançar números gigantes no meio digital hoje em dia, né? O termo influenciador ele é recente, mas no final das contas, os influenciadores eles já existem há muito tempo e eles estavam justamente aonde? Na televisão, no rádio, né? Os primeiros influenciadores foram os radialistas, que foram as pessoas que estavam ali na frente da TV. Era Sim. o William Bonner falando boa noite para sua avó e a sua avó respondendo de volta, né? O Silvio Santos, Mas, né? Que Deus o exato, tenha, né? Essa figura pública que todo mundo ouviu o cara, né? Legal. exato. Então, só que a diferença do que a gente fala sobre esse termo de influência e o que ele fazia antes para hoje é que o influenciador digital ele tem um contato direto com o público dele, tem a resposta ali quase que instantânea, né? Enquanto que quando a Uhum. gente vê esse contexto da TV, do rádio, etc., você tinha as cartinhas, mas você não tinha certeza se a pessoa ia receber ou não a carta. Você não ia nem conseguir ter uma resposta, sabe? Então, hoje em dia é muito interessante ver o quanto que os influenciadores eles acabam gerando engajamento e interesse no público em relação a assuntos interessantes e também a produtos, né? Que é o que a gente acaba falando no mercado de games, né? Tendências, temas, produtos, que são o caso de um tipo de jogo, tal jogo específico. Eu acho que existem também muitas pessoas no mercado de games que são influenciadores e nem todas elas são criadores de conteúdo também, sabe? Porque eles Perfeito, são perfeito. mais influenciadores, assim. Eu acho que o impacto dessa galera no campo de atuação, assim, tende a ser muito mais de direcionar tendências e levar o público a conhecer novos produtos. Pô, que legal. Bah, e aí nesse ponto eu queria até ouvir um pouco de tu, porque você vem dessa jornada, né, desde o Omelete lá atrás, participando de todo esse processo de jornalismo. Hoje você até está próxima, às vezes a gente vê de desenvolvedores brasileiros, né, trazendo ali um papo com eles. Mas se a gente fosse pensar esse criador de conteúdo, o que você diria que é o papel de um criador de conteúdo na indústria de jogos, assim, em geral? Hum, olha, o que eu acho que é e o que acontece são coisas bem Boa. diferentes. Quero ouvir os dois, É, legal. Bom, o que eu acho que um influenciador sabe, de tipo, pô, uma pessoa que você olha e que você respeita o trampo, tem Aham. que fazer duas coisas. Tem que trazer a sua própria verdade à tona ali, sabe? Mostrar o que acha, o que não acha, enfim, dar a cara a tapa mesmo.
E também trazer um aspecto de melhoria, assim, na vida das pessoas, sabe? É com humor que você vai melhorar a vida das pessoas? Show! Mas é com conhecimento? É com, sabe, Uhum. um direcionamento? Como você deve se portar em certas situações? Pô, vamos conhecer mais esses jogos brasileiros, porque jogo BR é bom demais, então as pessoas deveriam mais e mais conhecer, sabe? Então, pra mim, esse seria o ideal de um influenciador. Para mim, o ideal de um influenciador seria todos os influenciadores serem criadores de conteúdo. Perfeito, perfeito. Mas o que acontece justamente é isso que eu falei pra vocês, né? Dessa dualidade que, na verdade, não é bem isso que rola. Tipo, o papel de muitos influenciadores na indústria de jogos hoje em dia não acaba sendo, pô, mostrar um jogo que tá muito legal e falar, galera, dão uma olhada nisso daqui, e ao mesmo tempo olhar pra um jogo que não tá bacana e falar, gente, não gostei disso aqui, acho que deveria melhorar por A, B e C. O que acontece é uma linha meio blur, meu Deus, qual que é o nome disso? Ten. Uhum. Sabe? Tipo, uma linha muito fina que você quase nem vê mais, assim, de pessoas que fazem a parada pelo engajamento e, pior ainda, pessoas que trazem um senso de negatividade, assim, que tudo é terrível, Pode tudo é crer. ruim, Nossa, nada absurdo. presta. As redes sociais, imagino que estão aí também para ajudar, né? O que falar mal engaja, deve ser tudo isso, né? Nossa! Tudo tá na conta. Meu, eu acho que assim, nada me tira da cabeça que quem tá crescendo mais hoje em dia é quem cresce em cima do hype do ódio. O Uhum. hate engaja muito mais. Então, não é à toa que a gente vê isso. Não só nos games, né? Porque tem muitos canais aí que, enfim, que colocam só, né? Enfim, fica aí no ar. Mas levando para outros lados também, por exemplo, não só games, não só entretenimento, mas a moda, por exemplo. Muitas influenciadoras de moda aqui no Brasil, elas crescem porque elas fazem looks, assim, tenebrosos. Por quê? Para o pessoal comentar, falar mal. E aí elas crescem com isso, sabe? Então, tipo, tem toda uma rede aí de comportamental que precisa entrar na psique humana para entender do porquê que algo que nos incomoda e que traz raiva é muito mais fácil da gente engajar do que algo positivo, algo legal, enfim. Então, eu acho que existem essas duas partes, por assim dizer, do papel de um influenciador. Mas, no final das contas, eu acho que o grande cerne da questão é: o influenciador, seja ele criador de conteúdo ou não, ele precisa ser leal ao seu público. Boa. E isso é o mais importante de tudo, assim, sabe? De Aham. tipo, você estar preocupado com o seu público, de você trazer a sua verdade. É o que eu acho que deveria acontecer, mas se é isso que acontece, né? Bom, a gente teve essa conversa com o Rick Sampaio, que é um jornalista, né? Bom, seu amigo legal, você comentou. E ele também estava falando um pouco disso sobre o jornalismo, né? Que o jornalismo tem esse quê de às vezes você faz alguma coisa mais para o engajamento, porque precisa de número, tem que mostrar serviço. O influencer também, né? Que tem esse lado, tipo, legal, eu adoro meu público, eu preciso crescer aqui, mas para crescer eu preciso fazer algumas coisas que não necessariamente são muito legais, né? Total, Bom, total. como é que é isso com vocês, né? Como é que funciona no jornalismo? Você acredita que o influencer também faz parte de um lado marqueteiro da coisa? Ou qual é a sua visão em cima do que é o influencer no trabalho, sabe? Olha, eu acho que assim, o influenciador, diferente da questão do jornalismo, ele não tem uma questão de ética. Uhum, Você não precisa necessariamente, né, não tem meio que um direcionamento em questão de ética. Então, o que a gente mais vê à torta e à direito, por exemplo, no Instagram, é algo básico que deveria ter, afinal de contas, nós temos aqui no Brasil um sistema muito bacana em relação a isso, que cuida mesmo na parte de propaganda e marketing, e que não é respeitado. Então, o que a gente mais vê é influenciador grande, inclusive enorme, que não uhum, coloca uma barrinha publi, quando é claramente uma publicidade, quando sim, sabe? E é sim. obrigatório, a gente precisa sinalizar que é publicidade. Então, se nem isso tem, assim, sabe? Se na parte do jornalismo, né, a gente tem que
cada vez mais os veículos de mídias digitais, eles precisam ir atrás de os famosos clickbaits, né, pelas redes sociais, ou então conteúdos que são puramente feitos e escritos por SEO, né? Para quem está ouvindo aí, o que que é SEO, Bárbara? SEO é basicamente a ferramenta de busca, né, que o Google e tantos outros lugares que são importantes, plataformas que são importantes, acabam ranqueando o seu conteúdo de acordo com a busca do público. Então, para cada um, seja para o jornalismo, seja para a parte de influenciador, você precisa meio que pensar no que é interessante. E aí é que entram as questões. Você, como um influenciador, como é que o público vai conseguir 100% confiar em você se você só fala bem de tudo? Ou então se você só fala mal de tudo, sabe? O cara só fala mal de tudo e de repente tem uma publi e tá falando bem. Aonde que vai sabe, a confiança que o público tem no seu discurso? Então, a questão é, se você é um influenciador que manipula o seu público o suficiente, a galera que te segue nem vai reclamar disso, sabe? Exato, eles não vão ver, né, até. Exato! Então, eu acho que, basicamente, influenciadores poderiam adicionar e muito na indústria de jogos em geral. Só que muitas vezes a maioria deles acaba nem fazendo um conteúdo tão interessante e tão profundo, porque, não vai tão bem nas redes sociais, dois, não traz tanto Sim. retorno, sabe? Então o que a gente fica é com sketch de humor falando sobre como é ser gamer no dia a dia. Nada contra, tá? Exato. Nada contra. Acho que é bem legal. Eu dou risada com muitos desses conteúdos. Mas, pô, eu também quero ficar sabendo como, sei lá, tipo, o pessoal da Mother Gaia fez pra pensar, não, quer saber? Vamos fazer um jogo inspirado em Machado de Assis, sabe? Uhum, Eu acho sim. que esse tipo de coisa que acaba dando um gostinho a mais, e infelizmente mais e mais para essas plataformas de conteúdo rápido, como TikTok, como Instagram com Reels, etc., perde esse molho desse tipo de conteúdo, porque precisa ir para o YouTube ou então precisa ir para uma live. É um conteúdo mais longo, mas será que vai dar certo? Será que o público quer? Aí você precisa ir nessas redes sociais, fazer um crop curto de 1 minuto ou então 1 minuto e meio para chamar o pessoal para assistir. E no final, quase ninguém tá vendo seu conteúdo. Mesmo que ele seja incrível, mas tá todo mundo querendo só ouvir falar do Wukong, sei lá. E é uma pena, né? Porque é um ciclo vicioso, do jeito que eu vejo, pelo menos, né? Como usuário, eu percebo que tá todo mundo falando da mesma coisa. Então, por estar falando da mesma coisa, tá no hype. E por você falar de qualquer coisa fora, a parada se perde, ninguém tá prestando atenção. Por isso que ninguém fala mais sobre o assunto. E, porra, se perde, né? Muita coisa muito legal. Você tem que cavucar até pra achar. Não é tão direto ao ponto. Nossa, Você deu um ótimo exemplo. você arrasou, porque, por exemplo, até mesmo o Wukong, o que que acontece? Eu quero saber as novidades sobre o Wukong, eu quero saber o que que tá Sim, sim, acontecendo. claro. Só que o engraçado é, todo mundo fez um conteúdo muito parecido um com o outro. O que eu queria saber era, Uhum. afinal de contas, quais eram os tweets, tipo, qual era a tradução exata desses tweets que os caras fizeram falando sobre a presença ou não de mulheres jogando o jogo deles, Exato. sabe? O que que interfere, por exemplo, na indústria de um game, de um produto audiovisual, um tipo de cancelamento que aconteceu para Wukong? Afeta ou não afeta? No final das contas, sabe? Uma correlação com Wukong e Harry Potter, por exemplo, sabe? Esse tipo de coisa não me atinge. O que atinge é 70 mil Reels, 70 mil TikTok, 70 mil conteúdo, tudo a mesma coisa, falando o Exato. básico, o beabá, que a gente já sabe o que aconteceu. Só que é isso que dá Exato. certo. É isso que a galera quer ver, né? Meio que para meio que no comecinho da praia, assim, sabe? Você não aprofunda em nada, no final das contas. É o sentimento. Exato. Oba, Oi. e você trouxe no. A gente vê no seu conteúdo, né, que você tem você traz o seu lado jornalístico também no conteúdo que você cria. Até quando você, por exemplo, você falou recentemente, se eu não me corrija se eu estou errado, com o pessoal do Gris, né? Ai, sim, sim. Como foi o desenvolvimento do jogo e tal. Mas aí eu volto para a pergunta do você que chegou a estudar desenvolvimento de jogo para trazer esse conteúdo para você, porque você tá exatamente isso que a gente tá falando, né? De tentar trazer uma coisa um pouco mais aprofundado e não ser só o que está sendo repetido por aí.
Você acha que estudar ou conhecer do desenvolvimento de jogo ajuda esse criador de conteúdo? Eu acho que sim, porque, veja bem, o que que acontece? Eu, por exemplo, não estudei nada da parte de desenvolvimento de jogos, mas Aham, eu entendo muito de como é o sistema. Desde o sistema da parte de conteúdo, desde o sistema de publisher, desde o sistema de indies. É claro que existem algumas lacunas, afinal de contas, aham, o meu foco é comunicação, é marketing, é esse 360. Então, quando entra na parte de, por exemplo, poxa. Como que os jogos indies, o que que eles precisam fazer necessariamente para serem aceitos nos inúmeros pontos essenciais para o Steam te aceitar na plataforma, por exemplo. Isso é um gap que eu não tenho. Mas outras questões, como debug, como que o sistema é lento, como que as coisas são caras, como que né, tem a parte de crush, tem a parte de cuidar da equipe como um todo. Eu, por anos e anos no mercado, né? Já vão fazer 10 anos aí que eu tô nessa indústria de games e tudo mais. Eu consegui perceber e ir entendendo alguns desses processos para quando chegar na hora de fazer um vídeo, de vir para um podcast, ou então de fazer algum programa de TV, sei lá, qualquer coisa, eu não vou aham. lá e chego assim, ô, desenvolver jogo é fácil demais, cara. Não acredito que os desenvolvedores fizeram essa besteira aqui nesse jogo X, porque, pô, isso daí é fácil demais, cara. Que isso? Imagina, sabe? Porque existe muito criador de conteúdo, muito influenciador que fala sobre as coisas com uma soberba, como se ele tivesse passado por todo aquele processo e não sabe de nada, e fala uma asneira que você fala assim, meu filho do céu. Se você passasse um aninho trabalhando no mercado de games, não precisa ser nem numa publisher, não precisa ser nem numa desenvolvedora indie, nem isso, só escrevendo sobre, você já veria a besteira que você falou, sabe? Eu já deixar meu shade aqui, porque eu odeio post no Instagram de pessoas comparando dois jogos. Olha como é que é Ah, a sim. água do jogo X em relação ao jogo Y. Caraca, me dá um ódio, assim, sabe? Cara, você literalmente não entende nada de videogame pra estar comparando a água do jogo, assim, sabe? Literalmente você, cara, que nervoso que me dá. E, puta, esquece. Eu fico nervoso porque você não sabe nem o quão difícil é fazer uma bolinha pular, sabe? Que já é um trampo infernal. Imagina você tá comparando dois jogos. Tipo, vamos olhar a água do Red Dead Redemption, que custou R$ 1 trilhão, versus a água de, sei lá, o jogo novo, sei lá, brasileiro. Porra, cara, você não entende nada do assunto, sabe? E, Não, isso bom, é daí o me, tudo que a gente me sabe. adoece, mano. É a mesma coisa que você. Mas sabe o que que é? É esse mesmo povo que fica assim, todo ano, que volta aquele assunto do. Ai, videogames é arte, sabe? Ai, sim, 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 mano, é a mesma sim. coisa. Tipo, pessoas que fazem essas comparações são pessoas burras. Você me desculpa com o termo, assim, mas é Por verdade. favor. É a mesma coisa que você comparar o Picasso com o Monet. Sei lá, cara. Tipo, são épocas artísticas completamente diferentes, são situações diferentes, são artistas diferentes. Como é que você. Assim, olha, vou falar, até comparação do mesmo jogo da mesma franquia, eu já fico um pouco irritada, porque outro dia apareceu, não sei que post imbecil. Ah, já sei. Assassin's Creed. Um pessoal falando assim, Sim. porque claramente estão aproveitando as coisas, né? E aí fizeram meio que uma Ai, meu coração. comparação um do lado do outro, tipo, o novo Assassin's Creed com o antigo, que tinha meio que a mesma animação, se eu não me engano. Gente, Sim. Pelo amor Deus, o de que Deus. que vocês Pelo amor querem? de Deus. Não, sério, não, olha, eu nem sou religiosa, veja bem, sabe? Porque assim, as pessoas esperam o quê? Que você comece um jogo do zero do zero? Pô, assim, Tão tem baratinho. até uma burrice, assim, sabe? Tipo, meu, você sabe que aquilo funciona, você vai e você coloca no seu jogo. E quando não funciona, muda. E é claro que vai ser diferente, sabe? Eu fico assim, pistola também, entendo o seu sentimento. O ódio, né? Você me lembrou do famoso. A animação da porta do Dark Souls é da mesma do Elden Ring. Caraca, cara, sério que você tá levando isso em consideração, né? Não, e assim, uma burrice também, né? Porque o público que gosta de um gosta do outro, então vai ser uma Exato, é o comparação mesmo positiva jogo. e legal pra quem gosta sabe? Ai, olha. Para de chorar, né? Para de chorar, Ai, pelo amor de sim. Deus, cara. Para de chorar e vai tentar desenvolver um jogo pra ver como é que é. Faz melhor, né? O famoso. Faz melhor, então. Vamos ver se é o fodão aí.
Bom, vamos lá. Sobre algumas coisinhas que a gente quer ouvir de você, se você tem alguma história, ou se você acha que já aconteceu, sobre a influência de um influenciador no desenvolvimento de jogos em geral. Você conhece algum caso de influencer que, no final das contas, influenciaram no desenvolvimento de um jogo? Ah, tem vários, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem muitos exemplos positivos em relação a influenciadores que acabaram ou criando um jogo do zero, ou então entrando no meio, auxiliando, Uhum. né? Então, Financiando, às vezes, né? Já ouvi exato. histórias. Para mim, lá no passado, um dos exemplos mais positivos que eu consigo lembrar são os irmãos Castro com A Lenda do Herói. Ah, legal. Porque eles não só trouxeram a influência deles para trazer à vida, né, esse jogo, como ainda por cima trouxeram outras pessoas junto, sabe? Eu acho que todo esse conceito foi muito interessante. Hoje em dia, a gente tem inúmeros exemplos, né? Tem Cellbit com o Enigma do Medo, mas eu gosto também bastante do que o pessoal do Jovem Nerd com o Rolf Gunner tá fazendo, né? Que eles pegaram, Uhum. colocaram debaixo da asa e falaram, vambora, assim. É, e é claro que tem também o caso do Max, que é um querido, assim. Ah, é o cara do Ayla, né? Que é o jogo de terror, né? Isso, exato! E ele acabou entrando no esquema do tipo, auxiliando a equipe e tal. É claro. É o Max MRM. Uhum. Isso. Com Ayla. Então, assim, eu não sei como o Max trabalha, não sei como é que foi o trampo dele com o Pulsatrix Studios e tudo mais. Só que eu acho que é interessante a gente ver o quanto que o nome de influenciadores pode colocar lá pra cima jogos que às vezes não conseguem ter esse mesmo efeito explosivo em questão de awareness, ou seja, em questão de visibilidade, né, no marketês, gente. Desculpa, eu falo um pouco marketês, peço perdão. É, e traz esse auê do público para o jogo e que é muito interessante, principalmente aqui do Brasil. Lá fora também a gente vê exemplos incríveis. Por exemplo, no comecinho de Cyberpunk, tudo bem que é um jogo que, né, gente, peço perdão aí, que, né, deu todo aquele auê e tudo mais. Eu joguei depois que resolveram os bugs e eu curti. Mas Cyberpunk no começo, eles chamaram alguns influenciadores para participarem e pessoas que eram ícones, né, do mercado de games para participarem do jogo de alguma maneira. Isso eu achei Muito muito massa. interessante. E recentemente a gente teve um exemplo global disso, de um jogo indie, que é Crush House, The Crush House, do pessoal que foi publicado pela Devolver, né? E e aí, tipo, basicamente, eles foram atrás, né? O pessoal da Neural, eles foram atrás de influenciadores ao redor do globo para não só fazerem a campanha de marketing do game em si, como também participar do jogo. Ah, Então, que esses legal. influenciadores aqui do Brasil gravaram pequenos vídeos que acabam sendo propagandas do jogo, entendeu? Então, Uhum. isso é uma maneira de você relacionar a parada de uma forma muito orgânica, assim como foi com Cyberpunk, mas Cyberpunk a gente tá falando de orçamento de milhões, né? The Crush House é uma parada mais que dá. Indie, Ainda né? assim, né? Ainda É assim, a gente tá Devolver e falando. tal. Exato, ainda tem o dinheirinho ali, né, Devolver? Mas é interessante ver o quanto de forma mais orgânica você trouxer o influenciador para perto do seu jogo, mais resultado tem. Porque vai ser algo bacana que o influenciador vai querer fazer e que o público dele vai abraçar como se fosse um conteúdo orgânico e não branded content. O branded content que é o conteúdo necessariamente de marca, né? É isso. Então, eu sinto que essa mistura, né, ela tende a ser muito benéfica, porque vai fazer com que um público que não ia chegar ao seu game no começo, e que isso pode ser muito interessante para desenvolvedoras indies, né? Pode dar bom. E você ainda tem ali um influenciador para jogar e falar assim, na sua cara, não gostei dessa parte. Exato. Porque vocês vão ter criado uma relação ali de confiança, sabe? Mas é algo também que precisa ser muito bem conversadinho, né? Porque, enfim, é o famoso toma lá da cá, sabe? Tipo, pô, não consigo te pagar para você ser um consultor do nosso jogo. Como que a gente pode organizar isso daqui? Bom, vamos sentar e negociar, sabe? Aí você deixa os desenvolvedores desenvolvem, aí vocês chamam uma pessoa do marketing para conversar com o influenciador.
Bah, e aí já entrando nesse tópico, eu acho que já puxa a nossa próxima pergunta, que é como é que eu posso ter um influenciador parceiro para me ajudar a trazer melhorias para o meu jogo, né? Porque a gente pode falar muito de jogos grandes, sei lá, o GTA 6 que está sendo feito, beleza, já tem uma equipe grande, já tem um grande processo. Mas, por exemplo, você tem contato com influenciadores indies e tal, e você acaba expondo os jogos deles para trazer mais pessoas para eles. E como é que esse influenciador parceiro pode ajudar identificar exatamente pontos, pô, olha, essa parte aqui, sei lá, joguei na live, a galera achou meio chata. Como é que um influenciador pode realmente influenciar o resultado do jogo, né? As melhorias ali. Olha, eu acho que assim, o papel do influenciador, se ele já estiver nessa função, né, com o jogo, é analisar quais são as questões, os pontos fortes e fracos do jogo. Porque todo jogo tem o seu ponto forte e fraco. Então, assim, e também analisar a sua situação como creator. Se você tem um público que é difícil, que é complicado, que é chato, vamos supor, você seja um influenciador cuja maioria do público seja focado em esportes, por exemplo, que é um público muito exigente. O que que você vai fazer? Você vai chegar pro pessoal que você tá trabalhando junto daquela desenvolvedora indie e falar assim, meus amigos, o jogo tá ficando muito bom, porém, considerando o meu público, eu só vou poder jogar ele em live quando tiver sem bugs. Ou então, gente, ó, joguei aqui e, pô, eu gostei muito dessa parte aqui e eu acho que a minha comunidade vai gostar muito disso daqui. Já isso daqui, eu não gostei. E eu acho que a minha comunidade não gostaria também. E você dá os porquês, sabe? Porque, assim, no final das contas, o influenciador precisa conhecer a sua própria comunidade. Ele não precisa conhecer o jogo super. Ele precisa dar o parecer dele e o que que ele acha que os fãs dele vão achar daquilo. Porque quem precisa necessariamente ler, né, muito entre aspas, esses dados e compreender eles e trazer para mudanças dentro do jogo é a equipe de desenvolvimento. Porque no final das contas, é claro que o influenciador, se ele estiver muito animado, ele vai falar assim: cara, dá pra gente fazer um projeto incrível, e eu acho que essa direção de arte de vocês aqui tá bacana, mas dá pra ser melhor. Vamos fazer tudo em 3D. E, na verdade, você tava fazendo um jogo 2D pixelado, entendeu? Tipo, Sim, sim, sim. quem tem que pegar as rédeas da situação e organizar tudo é claramente os desenvolvedores. O influenciador ele precisa auxiliar nessa parte de comunicação, de análise de comunidade, de community management, basicamente, sabe? E do lado dos desenvolvedores, como trazer esses influenciadores para perto de si? Isso é algo um pouco delicado, não vou mentir para vocês, porque no final das contas, a gente traz não só o papel de influenciador, mas também o papel de consultoria. Né? Então, vale aí uma delicadeza da parte do desenvolvedor na hora de pensar com qual influ eu tô falando. É um influ que gosta do cenário de games indies e que já faz esse tipo de coisa? Vai ser mais fácil de falar com ele? Ou então eu tô aqui na minha Disney particular pensando em conversar com o Ninja, que só pra quem não conhece, gente, o Ninja é um criador muito famoso lá de fora e tudo mais, pipipipopó. E, pô, nossa, eu tenho certeza que o Ninja vai e me ajudar de graça ainda por cima. Vamos com calma, Ah, tá. sabe? Tipo, existem passos, baby steps, assim. Do tipo, você tem um budget separado para o seu influenciador para ele ser consultor? Se não, o que você tem que fazer é chegar no influenciador e falar assim: poxa, percebi que você gosta de tal jogo. Esse jogo é muito parecido com. Ou então tem uma proposta muito semelhante com o que a gente está trazendo e tal. Você gosta? A gente queria te fazer um convite para você vir participar junto com a gente. Por quê? Enquanto você traz o seu know-how, o seu conhecimento, né, a sua comunidade junto pra a gente te oferece conteúdo exclusivo. Muito Porque massa. precisa ter uma troca. Uhum. Precisa ter essa troca, sabe? Do tipo, o que que você vai oferecer pro influenciador se não é grana? Porque o mundo gira desse jeito, ainda É, mais na exato. parte de influenciador. Você tem que sobreviver de qualquer maneira ainda, né? Você tem que pagar suas contas. O boleto não vai parar de chegar. Exato. Exato. Então, por exemplo, uma coisa que aí eu vou falar por mim, Bárbara. Eu, nesse momento, eu tô numa vibe de eu quero falar sobre o cenário brasileiro e, Uhum. tipo,
E assim, gente, obviamente que o cenário brasileiro de desenvolvedores indies não tem o mesmo budget que uma desenvolvedora gringa lá de fora. Então, o job que eu faço para as desenvolvedoras indies, para as desenvolvedoras grandes, de triple A's, etc., eu não vou fazer a mesma coisa para os desenvolvedores indies. Então, o que que eu posso fazer para apoiar o mercado, porque é algo que eu amo? Bom, vou atrás, por exemplo, aí eu vou usar um exemplo que aconteceu essa semana, do pessoal da Mecha Games, que fizeram o Debtors Club, que eu amei o jogo, achei uma gracinha. Aí eu falei, quer saber? Eu vou colocar a minha máscara de cara de pau aqui. Mandei um e-mail pra eles, falei, gente, amei o jogo, achei incrível. É o seguinte, você me dá uma chave pra jogar e me dá uma entrevista de 15 minutos com um representante do time de desenvolvimento pra gente fazer algo interessante nas redes sociais? Eu acho que assim, eu sou a favor o não eu já tenho. Eu vou atrás da humilhação. Então, você como você como desenvolvedor indie, você tem que pensar nisso também. Não saiba o nível da cara de pau, porque tipo, por exemplo, eu não chegaria por exemplo, o próprio Cellbit que eu citei com o Enigma do Medo. Eu sei que o menino tá ali com o Enigma do Medo e tantas outras coisas. Eu sei que ele tem campanhas milionárias, tá ligado? Tipo, então eu vou chegar nele e falar assim: Ó, Cellbit, e aí, beleza? Ó, eu tenho um jogo aqui, eu quero que você participe de graça e me dê consultoria de graça aqui. Não é bem assim, sabe? Tipo, vamos pensar em talvez outros tipos de criadores, um perfil diferente, talvez pessoas que possam construir a parada junto com você para que seja algo mútuo, sabe? Que legal, que legal. Bom, você está falando também desse contato. Isso é legal que a gente já está entrando nesse papo do contato direto do influenciador, né? E foi muito legal você dar o exemplo de você ir atrás da galera do projeto que você gostou. Mas eu queria ouvir um pouco de você falando o contrário, né? Como que você acha que seria a melhor maneira para uma empresa realmente começar esse contato com o influenciador? É direto nas redes sociais? Existe algum um esqueminha que tem que ser seguido, assim? Você falou, é claro, eu não vou atirar no Gaules para trazer para ele fazer jogar meu jogo de fazendinha, né? E de graça, isso não vai acontecer. Mas como é que é o contato? Como é que você acha que deveria ser esse primeiro contato para começar a troca entre o influenciador e o desenvolvimento de jogos? Que pergunta maravilhosa. Gente, eu preciso falar um negócio para vocês, muito sério. Rede social facilita as coisas? Muito. Antes que a gente tinha, né, o falecido do Twitter, eu pegava normalmente grande parte dos meus contatos de e-mail, etc., pelo Twitter. Pode crer. Mas eu quase nunca fazia o contato pelo Twitter. E eu espero também que vocês coloquem isso na cabeça. Gente, as nossas notificações são um Deus nos acuda. Deve ser um Cara, inferno, 1 bilhão de bolinhas. eu eu não sou atingida por todas as notificações do meu Instagram. E meu Instagram não é grande, gente. Eu tenho o quê? 18 mil seguidores lá. Acho. É isso aí. 18 mil seguidores no meu Porra, Instagram. muita E coisa. eu não recebo. Mas falando sobre Entendo, marketing de entendo. influência, a gente tem um número, né? O meu número, ele é incrível. Eu amo a minha comunidade porque ela é muito engajada, mas não é aqueles milhões que a gente vê, né? E tipo, e ainda assim eu não recebo as notificações do Instagram. O próprio Pietro, meu, várias vezes ele me mandou mensagem. E, cara, agora eu estou falando oficialmente, nunca te ignorei. É porque eu não vejo. É porque eu não sou, sabe, atingida. Então, se você vai atrás de um influenciador, a minha grande sugestão é não mande nas redes sociais dele, dela, dele. Procure um e-mail. Procure um e-mail, faça um e-mail com muito amor no coração. E outra sugestão bem importante: não coloque a chave do seu jogo aqui já no e-mail. Ah, bah, mas isso não ia pular etapas, etc. Cara, eu falo com tranquilidade e muito amor no coração pra você que é desenvolvedor, pra você que é estudante, que tá querendo ir atrás disso. Existem pessoas incríveis e existem pessoas que são só pessoas. Então, assim, tipo, vai ter gente que, se você mandar a chave no e-mail pra facilitar as coisas, porque a pessoa não responde, a pessoa vai simplesmente pega a chave, coloca no Steam dela e pronto, não vai nem te responder, não vai nem jogar em live, sabe? Isso se pegar, sabe? Então, aí você vai ter. Gastou ali uma chave que talvez pra você valia algo interessante. E pra pessoa não foi nada. Então você precisa criar primeiro essa relação. Manda um e-mail bonitinho, sabe? Se apresenta, apresenta Conta a o história. projeto.
conta a história, dá. E aí eu falo agora para influenciadores que muitas vezes não trabalham com indies. Aqueles que gostam de jogos indies, de jogos BRs e tudo mais suave. Aí é de boa. Aí você só mostra o seu projeto e é isso. Mas influenciadores que são grandes, que cuida daquele negócio só do AAA, etc. Mano, pega 3 referências incríveis do seu trampo de jogos que são conhecidos no mercado e fala: olha, esse meu jogo aqui, ele tem inspirações de pipipi, popopó e pupupu. E aí a pessoa fala: Uhum. nossa, que interessante. Zelda, Mario, e sabe? Pega as coisas Exato! que com O certeza pessoal de tem, né? leva. Falando sendo sinceramente, no meu trabalho tem um monte de referência de jogo AAA, imagina, pra todo mundo tem, não tem jeito. Total. E digo mais, hein? Eu acho que essas referências, elas precisam ser bem destacadas, não só na hora de você apresentar esse produto para o seu influenciador, mas também para apresentar para a imprensa e para colocar até mesmo naquilo que eu falei de SEO. Vai colocar no YouTube, vai colocar em alguma plataforma que é mais de long term, de longo prazo. Coloca ali quais são as referências os seus jogos de referência, porque isso pode chamar a atenção de pessoas e fica mais fácil de explicar. No Terra, uma coisa que acontecia bastante, que eu falava com um público muito geral. Então não era só o gamer hardcore, não é o fã de esporte, não é o fã de carteirinha de indies. Era a galera geral que entra lá no portal e é isso. Bom, como é que eu vou explicar esse jogo aqui? Aí é como você falou, pô, é muito mais fácil colocar inspirado em um Zelda e Mario, esse jogo Uhum. brasileiro vai te surpreender, sabe? Então, tipo, é esse tipo de clickbait do bem, por assim dizer, que a gente acaba tendo que fazer uma manobra ali, mas que faz com que o público geral, que não só aquela galera que é super doida por games, vai ter interesse. E aí você vai atingir mais e mais pessoas, não só nessa parte do marketing de influência, mas também em outros aspectos da criação de conteúdo 360, para dar o awareness do seu game. Uma outra pergunta, legal, você já falou que a gente vai ter essa maneira, né, um pouco mais profissional, vamos dizer, de se comunicar e se conversar diretamente com o influencer, mas a minha pergunta é, quando também você acha que a pessoa deveria fazer isso? Quando o jogo já está pronto? Você comentou ele pode te dar até uma ajuda no desenvolvimento. Quando você acha que é a melhor maneira e quando você acha que deveria ser esse primeiro contato com o influencer? Existe alguma regra? Eu acho que não existe regra alguma. Eu acho que você pode sempre analisar novamente o perfil do seu jogo, o perfil do influenciador e o perfil do que você tem de trocas, sabe? Seja uma troca financeira, seja uma troca de conteúdo, enfim. Porque é, o próprio Ayla, sabe? Com o Max e tudo mais. Ele é um cara que tá ali meio que desde o comecinho, então eu acho interessante que o jogo vai sair ali com a pegada dele, sabe? Perfeito. Então, Uhum. ele é um cara que sempre gostou muito de terror e tal, então ele vai trazer isso pro game. Então, você analisa o seguinte: você quer desde o começo um influ que esteja do seu lado, você vai precisar ir atrás de uma pessoa que é muito comprometida e que seja menor em aspectos de engajamento, de números, etc., porque vocês tenham essa troca orgânica. Se você não Uhum. tiver dinheiro no fluxo de caixa, tá ligado? Tipo, sendo Uhum. bem honesta, assim. Você precisa analisar. É uma pessoa. Por exemplo, tem um menino muito gracinha que eu sigo no Instagram, que ele é desenvolvedor e criador de conteúdo. E, tipo assim, esse cara, pelo que eu vejo, ele tá querendo aprender, sabe? Ele tá querendo falar sobre desenvolvimento e tal. E eu vejo muito ele aceitando estar presente em um jogo desde o começo, porque o que ele quer é o aprendizado, é a criação de conteúdo. Então, se você oferecer um negócio desse do tipo, olha, primeiro, você pode não só aprender mais sobre a parte de desenvolvimento, como ainda por cima a gente vai te dar esses conteúdos exclusivos pra gente postar collab no Instagram, por exemplo. Inclusive, gente, lembrem-se disso. Se vocês vão fazer esse rolê com os influenciadores, peçam sempre. O não a gente já tem, né? Lembra disso. Já Peçam sempre dessa aprendemos. parte da collab. Exato. Infelizmente, a gente tá sem o Twitter. O X era, assim, uma plataforma super importante pra gente no mercado de games, etc., e até mesmo de desenvolvimento. Então, agora, o negócio tá, por enquanto, no Instagram. Ah, mas o Blue Sky. Verdade, o Blue Sky é incrível. Mas os números ainda estão no Instagram. Então, tipo, influenciador, fala assim: Ô, deixa eu te falar um negócio assim, a gente tá trabalhando junto já, vamos fazer uma collabzinha de um conteúdo interessante, sabe? Uhum. É,
Porque assim, o influenciador não vai ficar chateado de estar ali desde o começo, porque ninguém entende o quão demorado é o desenvolvimento de um jogo. Tem gente que acha que é igual pastel, né? Já tá, você vira 3 minutos, já tá feito, já tá pronto. E não, são meses e meses e anos de desenvolvimento dependendo do jogo. Então isso pode frustrar muito influenciadores que não sabem como é esse processo. Então você precisa pensar em pontos-chave do seu desenvolvimento para você oferecer pro influenciador e falar: olha, isso daqui são coisas muito legais que a gente pode fazer enquanto a gente não tem uma demo jogável, por exemplo. Então a Perfeito. gente pode falar sobre curiosidades do roteiro, curiosidades do tema, quais são as inspirações, sabe? Porque isso tudo acaba sendo bem visual. E quanto mais visual, melhor é para o criador de conteúdo, enquanto a gente não tem uma demo jogável. Mas uma coisa que eu dou certeza para vocês é quando a demo jogável sair e você estiver lidando isso com o influenciador, observe bem o público do influenciador. Às vezes a gente acha Uhum. que marketing de influência é só ganhos. E não é bem assim, gente. Não é bem assim, por quê? Porque uma campanha não bem pensada, feita de qualquer jeito, pode dar uma parada pior ainda, e você ter que gastar uma grana para lidar com aquele prejuízo. Então vamos supor, o que você está falando, Bárbara? Como assim? Vamos supor, você gosta muito de um influenciador incrível de esportes, você acha que ele é maravilhoso. Você vai lá, sabe dos números dele e consegue um tão sonhado dinheirinho para pagar um Reels dele. Puta, você estourou. Nossa. Você fala assim, cara, que demais. Vou lá, fecho um Reels com um influenciador. O influenciador vai, joga a demo buga, o influenciador fala mal, o chat pega ranço, no Reels é só comentário negativo e tá lá a sua marca, o seu projeto de vida sendo estraçalhado em um conteúdo de 1 minuto e meio. Exato, o cara seca o bagulho. É, eu entendo, né? Tem que ter. Tem um momento certo, não tem jeito. Exato. Bah, nesse ponto de saber quem é o público-alvo desse influenciador, né? Também, por exemplo, você tem um público específico que te segue, você falou que tem um grande engajamento, e, sei lá, o Gaulês tem uma galera totalmente diferente. Eu preciso saber que também qual é o público-alvo nesse cenário para poder. Ah, beleza, eu acho que a Bárbara é a melhor pessoa para eu seguir. Você diz, você precisa saber o público-alvo do seu jogo ou da pessoa para fechar com ela como influenciadora? Do influenciador que eu posso que eu quero entrar em contato para divulgar o meu jogo, basicamente. Ah, entendi. Olha, eu acho que assim, considerando que hoje em dia tem muita gente que fica fazendo o jogo do tigrinho, né? Tem muita gente que não é 100% honesta. Então, desculpa, precisava dar essa cutucada, gente, mas Por favor. eu acho que assim, é essencial você entender como que funciona o público, a comunidade daquele influenciador. Por quê? Não necessariamente o público-alvo que você acha que você vai atingir com o seu jogo é realmente o público-alvo final. As coisas mudam. A gente é surpreendido inúmeras vezes, né? Seja com conteúdo, seja com produto, seja com a resposta da galera. Então, não necessariamente você precisa entender 100% de quem que é, para quem que vocês estão com certeza falando, porque vai dar muito certo para esse jogo. Mas vocês precisam entender como é que funciona a rodinha de hamster de cada influ. Tem muitos influenciadores que são incríveis e que eu amo trabalhar com eles, e que a comunidade deles, gente, é assim, um chorume. Eu, tipo, não trabalharia nunca com aquela comunidade, sabe? Sendo Uhum. que eu sei que o cara ou a mina, enfim, é gente boa, trabalha bem, sabe, faz tudo certinho, entrega tudo no prazo, o que é bem raro, tá? Nesse mercado de influência, falo mesmo. É, mas o público é difícil de lidar. Então, a minha sugestão é você fazer um social listening. Você, você meio que faz você observa as redes sociais daquele influenciador por pelo menos umas 2 semanas, sabe? Pra sentir qual é que é, sabe? É Boa. meio que um namoro, cara. Você precisa analisar pra ver se aquela influ vai ser um bom namoro pra você, assim, sabe? Seja não monogâmico ou não, enfim. Mas é algo que você precisa avaliar.
esse público, ele vai me tratar bem se a gente achar algum bug? Porque os bugs vão aparecer, gente. Esse Sim. público vai receber bem a gente fazendo mudanças? Porque mudanças acontecem em desenvolvimento de games, sabe? Então, esse público será que se a gente anunciar para Switch, PlayStation, Xbox e PC, a gente só lançar para PC e Switch, será que eles vão cair em cima da gente depois? Sendo que, na verdade, a gente teve corte de orçamento, sabe? Então, você precisa estar muito atento em relação a como cada comunidade se comporta, e para isso é impossível, né? Pô, você precisa conhecer todos os. Não, mas faz esse social listening de pelo menos umas 2 semaninhas para analisar, sabe? Porque no final das contas é o destino do seu game, do seu projeto que tá nas mãos de uma pessoa que, assim, por um postzinho, por uma vírgula mal colocada, pode colocar tudo a perder, assim. Bom, Bárbara, eu queria ouvir um pouco você falar mais sobre as plataformas no geral, né? A gente tá falando sobre tem o jogo indie, tem o jogo AAA, tem os jogos mobile, que até é o que eu e o Pietro mais trabalham hoje em dia. Mas existe alguma abordagem diferente em relação ao tipo de plataforma, vamos dizer? Existe alguma coisa que o influencer leva em consideração, dado da onde vem esse jogo? Ai, mas eu vou hablar, hein? Vou hablar. Bom, infelizmente a gente sabe que o nosso mercado de games, aqui no Brasil principalmente, mas lá fora, a gente também tem muito essa imbecilidade de colocar hierarquia, né, em plataformas. Muitas vezes tem pessoas que torcem demais o nariz para plataforma mobile, o que eu acho, assim, de uma Uhum. burrice extrema. Mostra que a pessoa realmente não sabe não só trabalhar no mercado de games, como ainda por cima não sabe realmente aproveitar um jogo de qualidade. Porque veja bem, existe muita coisa boa que é só para dispositivos móveis. Eu, assim, acho que, na verdade, esse boom que a gente teve, gamer, né, não só durante a pandemia, mas atualmente, em que a gente pode dizer que grande parte da população é gamer, é por conta dos dispositivos Sim. móveis, sabe? Oh, com certeza. A gente vê esse sucesso até mesmo na parte dos esportes. A gente viu o quanto que Free Fire aqui no Brasil, para quem não conhece, é um shooter bem famoso assim de celulares e que fez assim um escândalo aqui, sabe? Não só aqui, em outros países emergentes também. E não é à toa. Grande parte da nossa população aqui no Brasil tem dificuldade de ter internet em casa, ter um PC em casa, imagina, sabe? Console, então, nossa, mas muita gente tem o celular. É claro que a gente está ainda falando sobre um país que, né, a gente lida com questões de pobreza, etc. É muito sério, mas muita gente tem o celular. E, pô, é a maneira de. A única maneira que uma galera tem de jogar. E ainda assim tem gente que olha pra games mobile, torce o nariz e fala: Ai, é mobile, não vou jogar. E isso também vai ter influenciador, gente. Vai ter esse Uhum. influenciador que vai querer cobrar mais pela sua campanha. Agora falando, né, não só da parte de auxílio de desenvolvimento, mas naquela reta final em que você quer trazer maior visibilidade para o seu jogo, em que você conversa com os influenciadores para fechar posts para o pessoal fazer o wishlist no Steam, baixar a demo, ou então até mesmo comprar, né? Eles vão aumentar sim o preço. Eu não vou mentir para vocês. Não vou mentir para vocês. Eles vão Acontece. aumentar o preço. Vai ter influenciador que vai falar assim: o que, meu filho? Você é desenvolvedor indie? Caguei. Eu fiz até um caguei porque eu não lembrava se eu podia falar palavrão ou não. Pode falar palavrão. Pode. Então, aí o influenciador se achando pra isso, sabe? Tipo, é por isso que é importante você repensar não só na comunidade, mas também no perfil do influ. Então, assim, existe sim diferença de tratamento. Não vou mentir pra vocês. Assim como também, isso pro lado ruim, mas também tem pro lado bom. Por exemplo, é, eu ainda não consegui fazer pub pra jogo BR, se eu não me engano. Eu acho que eu ainda não fiz pra nenhum jogo BR. Mas, de uma coisa eu tenho certeza. Todos os jobs que eu fechar, eu já tô, né, emitindo pro universo. Um dia eu vou fechar, mas enfim. Exato, é o The Secret, joga pro Exato. universo. Todos os jobs de jogos brasileiros que eu fechar, eu sei que o meu valor vai ser menor, sim. Talvez seja até quase Uhum. valor de custo.
tá ligado? Tipo, por quê? Porque eu gosto desse mercado, porque eu quero que isso dê certo. E eu sei que eu não Uhum. sou a única. Existem outros influenciadores que também vão falar assim: ah, mano, quer saber? Seu jogo é muito da hora, pô, vocês são brasileiros, vamos fazer então pô, X porcentagem a menos do valor, ou então, sabe, tipo, é algo que também dá pra ser conversado. Mas, assim, sem dúvidas, existe sim uma diferença de plataforma. Existem influenciadores que vão preferir jogos que são relacionados a PlayStation e jogos que são relacionados a Xbox, porque a gente ainda tem essa imbecilidade aqui no Brasil, Também. essa guerra de No mundo, consoles né? Mas maluca, péssima, né? a bobeira, né? Meu Deus do céu. É legal que se você conversa com qualquer desenvolvedor de jogos, todo mundo vai falar que é uma idiotice. Mas não, o gamer, né? O entre aspas, o gamer tá chorando ainda por causa disso em 2024. Cara, eu tenho um take sobre isso. Vou falar rapidinho. É o seguinte. Para a indústria, é muito interessante manter a guerra de consoles que foi criada lá nos anos 90 entre Nintendo, Sega, Uhum. etc., e que permanece até hoje. Por quê? Porque essa guerrinha de consoles nada mais é senão um belo do marketing para os dois lados. Porque a briga, na briga, a Sony e a Microsoft não se tratam entre si. O Phil Spencer a todo momento tá lá elogiando o jogo, falando bem. Exato. O Kojima também pega, sabe, tipo, tem uma super relação com o PlayStation, vai lá e fala bem de Xbox. Não tem nada a ver isso. Mas, falando pro público final. É ótimo para essas empresas que a galera brigue entre si e fale, não, porque o meu console é melhor, não, porque isso gera engajamento, gera hate, que é justamente o quê? Os números que a gente estava falando sobre o famoso engajamento do ódio, né? Então, tipo, Exato, desde o começo. ai, eu acho Tudo isso é o uma. mesmo ciclo. Aham, nossa, uma Ouroboros sem fim, gente, pelo amor de Deus. Mas, então, falando sobre essa questão de extinção, eu acho que sim, existe sim muito disso ainda. Mas se você procurar uma pessoa legal que fale, sabe, possa conversar e tal, eu acho que muita coisa pode ser feita. É o famoso conversando bem, todo mundo trabalha. Por um fato curioso, eu tava até tentando achar aqui no seu feed, mas eu acho que você já fez, você já divulgou um jogo que boa parte do time já trabalhou aqui já apareceu aqui no Dia de Bolso, que é o nossa, agora me fugiu o nome total do jogo, É o John, Card Guardians. Card Guardians. Mentira! Vocês trabalharam no Card Guardians? Oh, eu sou amigo do É, dono. Ai, gente. E eu vou falar pra vocês, viu? Eu gostei muito desse jogo. Eu fiquei viciada nele É no bom, é legal mesmo. Android. E tipo, e aí eu descobri. Como que eu descobri que ele era brasileiro? Ah, sei lá. Ah, eu acho que foi no Twitter, porque eu comentei sobre o Card Guardians e alguém assim, pô, os caras são incríveis. Eu falei assim, ué, mas que proximidade é essa, menina? E aí eu vi que eles eram brasileiros, né? Porque eu dei corda ali pra conversa e Uhum. falei, meu Deus. Aí eu tive que falar, assim, sabe? Porque eu acho que muitas vezes a gente acaba, infelizmente, né? Tendo um gap de comunicação de jogos brasileiros, que é o jogo que tá ali no comecinho, aquela pessoa, aquele desenvolvedor, aquela desenvolvedora, aquela que tá precisando, sabe? E aí tem muita gente que fala assim, "Oh, deixa eu te dar aqui uma visibilidade aqui, ó, tamo junto, é nóis." E aí, quando o jogo vai pro próximo passo, dar um step up, tem uma qualidade, tem um tcheretchê. Parece que a indústria vira de lado e fala assim: ah, não, deixa eu falar aqui sobre outras coisas. Porque eu entendo, porque às vezes o Red Dead Redemption dá mais audiência do que aquele jogo brasileiro, sabe? Uhum. Mas ainda assim a gente precisa falar. A gente precisa colocar pra cima. Eu preciso falar que Card Guardians me deixou tão viciada quanto aquele outro jogo de cartas da Devolver, sabe? Que, pô, a Uhum. diferença de investimento, ou então aquele outro jogo de cartas da Chucklefish, sabe? Tipo, mano, a gente precisa sim falar do quanto que a indústria brasileira é incrível, porque faz demais até com pouquíssimo recurso, velho. E aí, quando fica bom o suficiente, todo mundo deixa de lado e fala: ah, não, mas eles estão bem já, não precisam. Se eles quiserem que a gente fale sobre isso, que me paguem, sabe? Total. Não, para você ter ideia, eu e o Pietro nos conhecemos na empresa do Card Guardians. A gente trabalhou lá
E, bom, o resto é história. Gente, parabéns pelo trampo incrível que vocês fizeram. Vocês trabalharam em qual área de lá? Tipo, geral, assim? Nós somos game designers. A gente não trabalhou no Guard Guardians em específico, a gente trabalhou em outros Eu jogos trabalhei no lá Card daí. Guardians. Ah, é verdade. Mas eu não, mas sim, foi lá no próprio estúdio. Cara, eu, Legal, né? eu me viciei nesse jogo, assim, de um jeito que era, tipo, o meu craque diário, gente, sério. Eu tive que desinstalar. Eu tava. Semana retrasada veio o namorado da prima da Marina, que é minha namorada aqui em casa, e ele tava jogando um jogo. Falei, que jogo você tá jogando? Ele, tô jogando um joguinho aqui gringo, chama Bid Wars. Falei, meu irmão, eu sou o game designer do Bid Wars, assim. Ele, caralho, o jogo é brasileiro. É isso, né? Sabe? A pessoa nem sabe que o jogo que ela tá jogando, que é muito legal, é brasileiro, é de um estúdio brasileiro, a gente tá ralando, né? E entregando umas coisas muito legais pra eles. Esse tipo de divulgação não chega na galera, mas é o que a gente também, junto com os influencers, está precisando, né? Tem que trazer mais essa voz, essa visibilidade. O que eu ia encerrar é tipo assim, mano, o que o influenciador quer é um conteúdo de qualidade, quer dizer, é o que deveria querer, no caso. Seria um conteúdo de qualidade que chame a atenção do público. Que jeito mais interessante de falar é assim, eu achava que um jogo era gringo de tão bom que era, e eu quebrei a cara, porque olha só, é brasileiro, um belo de um dane-se pra mim, e eles esfregaram na minha cara que jogo BR não tem pra ninguém. Sabe? Tipo, esse tipo de, hum, é, de eu esqueci da palavra em português, mas tipo, esse gancho, né, inicial, é o que faz o negócio Aham. girar, sabe? A gente quer esse tipo de coisa, esse tipo de susto e tal. Tipo, mano, você acha que que o desenvolvimento brasileiro não é aquelas coisas? Cala a boca, olha isso daqui, Uhum. sabe? É a manchete, né? Porra, é uma puta de uma manchete incrível que você consegue trazer e com certeza vai trazer clique, engajamento. Muito foda, cara. Muito foda. Total, total. Oba, e eu acho que exatamente nesse ponto, assim, e como você já comentou várias vezes, você tem um olhar para a indústria de jogos BR. E o Gerê de Bolso, né? Nossa intenção também é gerar esse conteúdo para fortalecer a indústria de jogos no Brasil. E eu te pergunto, como é que esses influenciadores, esses criadores de conteúdos podem ajudar a desenvolver essa indústria no Brasil? Porque é uma indústria que, como você mesmo falou, né? A gente produz coisa muito foda, tem uma galera muito foda fazendo coisa, mas é muito difícil você ouvir falar, né? A gente tem o Toso com controle de voadores fazendo um trabalho incrível, divulgando ali no podcast dele e nas redes sociais esses jogos. Nossa, inclusive ele tem Instagram, hein? Porque eu perdi, eu não sigo mais. Eu segui no Twitter, e aí eu não sei se eu sigo, porque o O trampo Toso tem Instagram, é sim. demais. Vamos ter que achar. Também preciso seguir, talvez no Blue Sky, o cara, né? Mas... Exato. Vou. A gente vai procurar isso. Desculpa, mas eu te cortei. Não, não, não. Falar do Toso pode me cortar sempre. É, mas aí a minha pergunta é nesse cenário, né? Como é que você sente que os influenciadores, os criadores de conteúdos podem ajudar a fortalecer essa indústria que precisa de visibilidade, que tem conteúdo foda? O que é que dá para fazer para ajudar a indústria a crescer no Brasil? Bom, eu vou falar o que eu penso nesse aspecto. Porque, Uhum. assim, como eu falei pra vocês, jornalista é uma coisa, criador de conteúdo é outra. Eu, como criadora de conteúdo, quando falo sobre indústria brasileira, aí, tipo, esquece o lado jornalista. Gente, eu admito pra vocês que eu passo um pano. Se é um jogo brasileiro que, tipo, que eu vou experimentar, etc e tal, e, meu, o jogo é ruim, ruim. O que que eu faço? Eu vou lá e faço um conteúdo pra meter o pau? Gente, eu não faço conteúdo. Eu não faço conteúdo. Eu acho que é isso, entendeu? Tipo, eu Uhum. prefiro não fazer pra, tipo, colocar o desenvolvedor na fogueira do que trazer uma situação complicada que deixa a pessoa numa vala, sabe? E, ao mesmo tempo, eu acho que é muito interessante a gente procurar histórias e jogos que se correlacionem com a gente. Então, a pessoa é uma influenciadora de. O próprio
Max, influenciador que joga muitos jogos de terror. Pô, vai atrás dos jogos de terror que estão aí no mercado, sabe, de games brasileiro. Pô, não tem tantos. Mentira, tá? Porque tem bastante. Mas vamos supor que não tivesse tantos. O que que faz? Ah, então vai atrás dos jogos que são de mistério, dos jogos que são relacionados aí, sabe? Eu acho que a gente tem muito a ganhar se a galera for atrás das histórias incríveis por trás do DevBR. Porque, mano, desculpa, eu até hoje nunca achei um desenvolvedor, uma desenvolvedora que não tenha uma história interessante. Que, sabe, tipo, às vezes a história interessante pode ser na parte do desenvolvimento, pode ser uma história curiosa, engraçada. Às vezes a parte legal pode ser a história da pessoa mesmo, sabe? Uhum. Você precisa achar histórias para contar, porque no final das contas as pessoas se engajam com isso, é com histórias, é com jornadas, sabe? Então, por exemplo, Sáboros é um jogo maravilhoso de uma galinha fugindo do abate, em que eu fui conversar com o desenvolvedor, que eu já tinha achado a premissa do jogo incrível, gente. Você Já joga com uma adorei galinha. também, já Exato, todo. exato. Aí Me eu fui vendeu. conversar, eu fui conversar com o desenvolvedor. Gente, a história dele é incrível. Ele falou pra mim que a mãe dele ganhou um PC na rifa da cidade dele, que já era difícil, porque ele sempre gostou de games, mas nunca conseguiu trabalhar. Aí ela ganhou o PC, aí ele tinha uma galinha, e aí a galinha era feia pra caramba, e aí ele fez o jogo em memória da galinha. Cara, tem história melhor do Caramba, que essa? Pelo amor de Deus, sabe? Tipo, ou adorei. então. É incrível. Ou então o caso de Slash Quest, vamos supor. Porque são duas devs que são lá da cidade de Bauru, que o jogo começou em uma Game Jam. Pô, cara, tipo, em uma Game Jam, onde tudo nasce, sabe? Então, tipo, é possível você começar o seu jogo do zero em uma Game Jam e no final esse mesmo jogo ter investimento não só da Apple, como do Google, que você tá lançando agora no Steam também, sabe? Tipo assim, pô, isso é o tipo de coisa que, meu, instiga as pessoas a falar, pô, se eles conseguiram, talvez eu consiga também, sabe? Eu acho que a grande parada do influenciador é ir atrás de algo que ele goste, porque faz sentido com ele, que reflete a verdade dele, porque se não tem o budget, o orçamento inclusive ali no meio, você precisa fazer as coisas por algo que te motiva. Então vai atrás dessa motivação para que seja uma troca interessante, porque não adianta você se comprometer com uma desenvolvedora e depois dar para trás e depois não entregar, sabe? Tipo, analise o que você pode fazer. Às vezes o que você pode fazer é um tweet, é um Blue Sky, sei lá eu qual que é o termo disso agora, mas Bisque. é, é... Ai, amo, biscate que sou. Não, brincadeira. É, é você fazer um bisque, sei lá, sabe? Tipo, e às vezes é você fazer uma live, é você fazer um Reels, só que se comprometa de acordo com o que você pode entregar. Não faça a mais, sabe? Tipo, porque depois você vai deixar as pessoas na mão e rola um ressentimento, porque a gente tá falando de um lugar onde nem sempre a gente tem os maiores investimentos do mundo pra isso, sabe? Então, tipo, aquele tempo que a desenvolvedora tá passando com um influenciador X, poderia estar fazendo com um influenciador Y, só que deu ali a atenção e tal. Então, se atenha ao que você promete e, enquanto como desenvolvedora também, se atenha ao quanto que você pode entregar. Não prometa mundos e fundos se você não puder fazer isso, sabe? Pode crer, Dos dois perfeito, lados. perfeito. Uhum. Pô, que legal. Bom, Bah, eu queria agora, a gente já está mais ou menos no nosso final do nosso papo, mas eu queria ouvir um pouco mais você falar sobre o universo de ser o influenciador em si, né? A minha primeira pergunta é se faz sentido começar a ser influencer em 2024, sabe? E se sim, o que eu preciso fazer para me tornar um influencer? E depois eu queria ouvir um pouco mais você falando sobre o seu dia a dia, sobre as plataformas, como a gente comentou, redes sociais. Mas primeiramente, primeira pergunta, o que eu preciso fazer para ser um influencer? Bom, eu vou primeiro responder essa, depois você vai me perguntando as outras, porque eu tenho TDAH e eu já esqueci.
Pode Fechado, deixar, pode beleza. deixar. Bom, eu acho que assim, antes da gente entrar quais são os requisitos, né, para entrar nesse job de influenciador, eu acho que é importante a gente lembrar que todos nós somos influenciadores, micro-influenciadores, nano-influenciadores, como, enfim, né, o marketing de influência chama, mas ainda assim influenciadores. Por quê? Porque mesmo se eu não criasse conteúdo para as minhas redes, vamos supor que existe um grande apagão aí que vai acabar com todas as plataformas, todas as redes sociais, tudo. O que que vai acontecer? Eu ainda falo pra minha amiga ir no fisioterapeuta incrível que eu passei. Ah, sim. Eu ainda falo pra minha amiga passar naquela loja de doces, porque eles têm um doce incrível. Eu ainda falo para os meus pais fecharem negócio com advogado X e não advogado Y, porque o advogado Y não foi legal com uma amiga minha, sabe? É, a gente precisa lembrar que a responsabilidade da influência, ela tá junto com a gente desde o início. E, portanto, outras pessoas escutam o que você vai falar. E você precisa ter essa carga de responsa, sabe? Porque é o que traz clareza e transparência no seu conteúdo. E você ser honesta consigo mesmo. Porque não tem como você sustentar uma máscara. Não tem, não tem. Se você é uma pessoa de boas e vai lá e faz um conteúdo todo raivoso, etc e tal, pipipipopó, você não vai aguentar 3 anos. E eu ainda chutei muito, gente. Mas se você é uma pessoa que, sabe, tipo, pô, gosta de hablar mesmo, e é isso aí, não tem como você chegar e fazer um conteúdo good vibes, incrível, só falando bem das Uhum. coisas, porque não é da sua índole, não é você. Tem que ser você, né? Exato. Precisa ser você, até porque quando as coisas deixam de ser um hobby e para influenciador é isso, você gosta de se comunicar, então, portanto, você vai fazer conteúdo, ou então você gosta de jogos e você vai fazer conteúdo, e aos poucos isso se torna trabalho. Se não ressoa com a sua verdade, te cansa e te leva ao burnout. Uhum. Então você precisa trazer essa verdade para sua vida, para os seus conteúdos, sabe? E além disso, tem as questões práticas, né? Que é importante que você pense bem em qual tipo de conteúdo você vai fazer, quais são os temas que você vai falar, qual é a sua periodicidade. Tipo, é muito importante postagens constantes. É. Só que no final das contas, você fazer um bom conteúdo ainda é acima de tudo, porque no final das contas, quando você tiver ou não os números que você espera, você vai olhar para aquilo e vai falar: ah, cara, não deu o tanto de likes que eu curtiria, que eu gostaria, mas tudo bem, porque o negócio tá legal, o formato tá bacana. Ou então, o contrário, que pra mim é o pior de tudo, tipo, imagina se você irrita com algo que não tem a ver com você. E você tem que Uhum. fazer aquilo o tempo todo, porque é só aquilo que irrita. Tipo, mano, não tem infelizmente uma parada muito forte para alguns influenciadores que eu me lembro muito daquele caso daquele menino que começou a fazer conteúdos musicais e depois começou a fazer conteúdos comendo. E aí, só os conteúdos dele comendo que irritavam. E aí, ele começou a fazer só conteúdo comendo e não tem nada a ver com ele. E hoje em dia, ele tá com problemas de saúde, N questões, assim, Ai, caramba. problemáticas, sabe? Não entrando Uhum. em aspectos de gordofobia, viu, gente? Isso não tem nada a ver, tá? Mas é que ele se complicou em aspectos de saúde por conta disso, sabe? E não ressoa com quem ele é. Então, eu acho que o maior preciosismo que você tem que ter na hora de pensar em conteúdos para virar influenciador, influenciadora, influenciadorê, é pensar nisso, na qualidade de você estar feliz com o que está sendo postado. Porque perfeito, perfeito, nunca vai estar. Você sempre vai poder melhorar o seu conteúdo, e isso é algo que é importante. Nunca esteja contente e confiante com o que você está entregando, porque você sempre pode melhorar. Mas fique feliz com o que você pôde entregar, porque feito é melhor do que perfeito. E é isso. Maravilha, maravilha. Legal. Bom, vamos para a próxima pergunta, Pietro. Boa. Nesse cenário, né, você explica pra gente o que é que você tem que, quais são os requisitos para sua influencer em 2024, mas como é o dia a dia de um influencer? A gente vê, pô,
às vezes você tá com a vida corridaça. Tanto que a gente começou a falar para gravar esse podcast faz meses. Só que você tava com uma agenda lotadaça. Mas além desse dia a dia, assim, como é que você tem que pensar essa criação de conteúdo, né? Porque tem aquele conteúdo que vai para o Instagram, tem o que você vai, por exemplo, fazer ainda hoje, o Twitch, as redes sociais ali, o Instagram, mas talvez só uma foto. Como é que é pensar todo esse. Então, como é o teu trabalho ali no dia a dia, ou uma rotina de um influenciador, e até se há uma rotina de influenciador? Boa pergunta. Olha, eu acho que assim, a rotina do influenciador, ela precisa ser feita de acordo com as necessidades dele e a maior dificuldade do influ é ele fazer conteúdo quando ele tem muitos jobs e quando ele não tem nada de jobs, porque precisa Uhum. de uma organização de agenda muito, sabe, certinha. Porque senão você vai acabar não conseguindo fazer, ou então pensando em mil possibilidades e aí não fazendo também. Então, tipo, uma coisa que eu já digo de antemão, assim, e também volto um pouco naquele aspecto de dicas, né, para ser influenciador, todos os influenciadores precisam pensar em multiplataformas. A gente acabou de ver o Twitter indo de Americanas. Era a rede onde eu mais tinha seguidores e ainda assim era a rede onde eu mais tinha conversão. Não foi tanto um problema para mim, porque aqui no Brasil, quando a gente fala sobre marketing de influência, não são todas as empresas que acabavam usando o Twitter, mas foi um rombo aí na minha criação de conteúdo. E isso é essencial. Total. Não coloque todos os seus ovos numa cesta só, porque pode ser que a cesta vá para o beleléu. Então, no dia a dia, você precisa pensar em conteúdos diferentes para cada rede social, pensando no algoritmo de cada uma delas. Pode ser o mesmo conteúdo cropado de maneiras diversas? Pode. É o que eu faço hoje em dia por conta de otimização de tempo. Precisa ser? Não. Porque cada rede social tem ali o seu jeitinho. O TikTok, ele é uma plataforma para vídeos rápidos, mas ele é uma plataforma muito menos glamourizada que a do Instagram. Então, pro TikTok, se você quiser gravar um vídeo acabando de acordar, todo desgrenhado ali e falar uma coisa que veio na sua cabeça, tudo bem. Porque a galera vai aceitar de boas e é isso que eles querem. Agora, no Instagram, você tem que pegar isso daí, colocar no máximo e olhe lá nos stories. Porque no Reels é algo organizado, bonitinho, bem produzido, você com uma roupinha lá, uma maquiagem, Uhum. sabe? Pro YouTube, você tem que ter o vídeo de mais de 3 minutos, então você tem que pensar como é que você vai fazer isso. Tem os shorts de 1 minuto, tem o Reels de 1 minuto e meio. Então, tipo, você precisa pensar em como que você vai fazer o seu. Óbvio que cada influenciador depende, né? Então, tipo, eu, por exemplo, sou o tipo de influenciadora que os roteiros são meus. Uhum. Videomaker, eu sou péssima nisso. Eu estou tentando melhorar. Mas tem influenciadora que é o contrário, que a influenciadora ela é demais como videomaker e precisa ali de um auxílio como roteirista. Tem gente que faz 100% tudo. Então, tipo, como que você vai dividir o seu dia nisso? Como que você vai organizar as questões? Eu tenho uma questão que a iluminação aqui de casa é linda à noite para fazer live. Para Ah, gravar, que eu legal. preciso fazer de dia. Eu preciso fazer até umas 4 horas no máximo, porque aí a iluminação aqui de casa muda a cada 1 minuto, e aí eu não vou conseguir ter tipo, continuação de acordo, sabe? Quando eu for fazendo Uhum. os crops e os cortes. Como é que eu vou fazer em relação a lidar com o cliente? Então, eu cuido da minha vida num 360. Sou eu que cuido da avaliação de como está a edição dos meus vídeos, caso eu mande a edição para uma outra pessoa, ou então eu mesma faço as edições. Captação, como é que vai ser? Como é que vai ser em questão de produção? Sou eu que vou lá na 25 e compro as paradas dos meus vídeos. Sou eu que vou e faço o meu roteiro. E aí, Uhum. quando é uma coisa de branded content, como que eu faço? Eu pego, faço o roteiro e mando para o cliente. O cliente pega, analisa e volta e fala: Bah, temos essas alterações. Eu vou, faço as alterações, mando as referências, sabe? Aí tem dia que tem evento, tem dia que tem gravação de publi, tem dia que não tem nada. E aí você tem que
falar assim, não, peraí, você não tem nada? Então eu preciso ter uma agenda regradinha, senão, no final das contas, eu só vou ficar fazendo live o dia inteiro jogando, porque é o mais gostoso, né? Então, eu falo com tranquilidade do meu lado, que influenciador não tem rotina, mas influenciador precisa fazer a sua própria rotina para as coisas darem certo. Por quê? Porque é organizar os conteúdos previamente para você ter ali uma linha uma régua de conteúdo de acordo para, infelizmente, né, daí alimentar o nosso algoritmo que exige todos os dias aí um conteúdinho a mais ou um conteúdinho a menos, enfim. Parece um monstro que precisa ficar sendo alimentado, né? É bem isso, né? A imagem que eu tenho. Ai, gente, olha, rede social é bem isso, viu? Vou falar. É um caso de amor e ódio, assim, basicamente. Redes sociais são uma questão, assim. Eu gostaria muito de só fazer o conteúdo sem me preocupar, Uhum. sabe, com essas paradas de resultado, de números, Uhum. etc. E aí, o que eu acabei achando esse equilíbrio é justamente isso que eu falei antes, né, sobre as dicas de, mano, vou fazer um conteúdo que eu fique feliz. Eu fico feliz, show! Ah, mas no YouTube não deu certo porque meu YouTube ainda não tem tanta visibilidade. Dane-se, dane-se. Eu fui lá e falei sobre as inspirações, fui lá e perguntei as coisas que eu queria perguntar, eu fui lá e fiz o conteúdo que eu gostaria de assistir. Então, tudo bem, não deu o resultado, mas ainda assim estou muito feliz. É, ninguém vai começar também e em um ano vai ser o maior influencer do mundo, né? Tem que fazer a parada que você gosta e em algum momento talvez dê certo. Muito bom. Total. Consistência é a chave e não tem como você ser consistente se você não curte o seu conteúdo, sabe? E é Uhum. consistência e paciência e saber que é baby steps. E eu falo isso com tranquilidade porque eu também sou impaciente. É difícil. É difícil, porque você não pode se comparar. Não pode se comparar. Pelo amor Nossa, de Deus, não total. se comparem. Porque ninguém tem a sua jornada. Ninguém tem a sua jornada, só você. Só que é difícil não se comparar, viu? Uhum. Putz, meu Deus. É ver o número do outro grande, né? E fala, porra, caramba, como é que esse cara, que entre aspas, é pior que você, sabe? Faz um conteúdo um pouco pior, é muito maior, por quê, né? A gente sofre, não diria com esse exemplo, mas a gente também é um mini influenciadorzinho, né? Tem a página do Game Design de Bolso no Instagram, e aí a gente fala, porra, eu queria fazer isso aqui, chegar em mais gente. Não sei, não sei o que eu preciso fazer, assim, sabe? Não sei o que mais eu preciso fazer. É uma luta constante, mas. A gente é muito pior que você, assim, sabe? A gente tá gatinhando, como você mesmo comentou. Não, não tem melhor, não tem pior, não. A gente tá aqui construindo e fazendo o nosso conteúdo, sabe? Eu acho que, tipo, é, a comparação, ela é natural do ser humano, mas é lembrar a todo momento, quando você começar a se comparar, parar e pensar. Quem mais fez esse tipo de conteúdo além de você? Sabe? Tipo, até mesmo de vocês, assim. É, pô, essa pessoa tá fazendo sucesso por quê? Começa a ver as paradas de uma maneira analítica. Eu sei que vai doer em você, desenvolvedor, que tá fazendo um jogo e você acha que jogo X é muito pior, mas tá vendendo horrores, tá tendo super seguidores nas redes sociais, teve um monte de wishlist, etc e tal. Mas então, pega a campanha desse jogo X e analisa. Avalia o que você pode pegar deles, o que você não quer pegar deles, justamente porque você acha que o seu tem ali um diferencial, sabe? É crescer com o sucesso alheio e não se incomodar com o sucesso alheio, porque a pessoa que tá ali, tipo, fazendo milhões, né? Ou, na verdade, é só a gente que acha que a pessoa tá fazendo milhões, e na verdade não é bem isso, né? Porque a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas o que essa galera tá fazendo de positivo que você pode trazer pra você e adaptar ao seu modelo de negócio ou então ao seu modelo de conteúdo, sabe? Eu tento ver muito por esse lado, assim. Bah, eu tenho uma última pergunta do meu lado. Um ponto assim, que a gente sempre fala aqui no Direito de Bolso, por exemplo, eu e o John, a gente estragou a nossa vida como jogadores, né? Sempre que a gente tá jogando qualquer jogo, a gente tá jogando como um game designer. Então a gente tá pensando, pô, essa solução aqui eu gostei, achei muito interessante, gostei disso que a pessoa fez. Putz, isso daqui eu acho que não ficou tão interessante, entendo o que quis fazer. E a gente comenta disso do jogar como game designer. E aí eu te pergunto, existe um jogar como influencer? Porque você tá produzindo sempre esse conteúdo, né?
Mas tem aquele momento que você quer, pô, eu só queria sentar e jogar o, sei lá, The Sims 4. É um jogo que eu tô vendo muita gente falar recentemente. É, existe esse momento que você consegue desligar? Porque pra gente, eu acho que estragou, assim. A gente joga, se diverte, mas desligar não. Olha, eu te falo com toda a certeza do mundo, assim, que tanto a minha visão como influenciadora, como criadora de conteúdo, quanto a minha visão como, né, esses anos e anos aí no jornalismo e tudo mais, eu não consigo jogar um jogo sem pensar nesses dois lados. E ainda é dos dois lados. Tipo assim, eu jogo um jogo, e aí eu vejo, tipo, a quantidade de. Ah, por exemplo, Deadlock, não sei se vocês já viram. Sim, joguei umas Deadlock é o partidinhas. novo. Então, exato. Ó, pra quem tá aí numa caverna, Deadlock é o novo game da Valve. É, eles finalmente, né, admitiram aí a existência dele e deixaram pra uma grande parte da galera jogar e experimentar ele. Na hora que eu joguei ele pela primeira vez, eu pensei todos os aspectos possíveis da Bárbara jornalista. Que é, bom, beleza, Aham. então, esse jogo aqui, ele tem essa parte muito parecida com Dota, isso daqui eles vão fazer de acordo com os próprios jogos deles. Que interessante isso daqui, olha essa mecânica. Ah, que bacana, parece o sistema de Django. Pô, então esse jogo talvez ele não tenha XYZ, mas ele seja, sabe? Então, assim, isso é algo automático, não tem como. E aí, como criadora de conteúdo também. Por quê? Eu comecei a descobrir mais coisas do jogo, e aí eu pensei, já sei. Vou fazer um vídeo com 5 curiosidades que você não sabia sobre Deadlock. Sabe? Tipo, Legal, legal, não legal. tem como a gente se desvencilhar. Aí você fala, nossa, mas de jeito nenhum. Cara, vocês já falaram, vocês como desenvolvedores, vocês não conseguem tirar esse... Ai, de novo, né, falando marketês, mas mindset da cabeça, assim, sabe? Tipo, peço perdão aí aos ouvintes, mas o único momento em que eu não penso nisso, o único, é quando eu estou rodeada de amigos e tomando umazinha ainda por cima, gente. Então, sobra, eu não tem como, não tem como. Eu vou pensar em todos esses aspectos. Apareceu uma coisa interessante, pô, podia fazer uma live, podia fazer um vídeo. Pô, aí tem o aspecto de, poxa, mas em mercado, hein? Ah, eu acho que vai dar muito certo lá internacionalmente, mas aqui no Brasil talvez não dê, porque o mercado brasileiro tem medo de investir em coisa nova, sabe? Não tem Uhum. como. Eu acho, pelo menos, que não tem como. Caramba, eu consegui ver a sua cabeça, sabe? O meme da Nazaré, pensando em várias coisinhas, assim, fala, não, já tem que fazer um vídeo, já tem que pensar em 3 coisas pra gerar um conteúdo. Pô, muito louco, muito louco. É pior que a gente, provavelmente. Não, tipo, é eu de noite, assim, sabe? Tipo, prestes a nanar o sono dos justos. Aí tô vendo ali um TikTok, aí eu paro num jogo interessantíssimo que uma gringa tá falando, aí tem demo, aí eu já pego e falo assim, epa, demo aqui, tiro print, mando pra Uhum. mim na minha conversa do WhatsApp e falo, a Bárbara de amanhã vai lidar com isso. Então, tipo, não importa, sabe? Enquanto a gente tá tomando banho ali no chuveiro, putz, teve uma ideia maravilhosa. Faz parte do nosso core, assim, sabe? Não Uhum. tem como. É, não desliga. Boa. Bárbara, vamos para nossa última perguntinha. A perguntinha clássica aqui do GD de bolso. Bom, vamos lá. A gente está falando de videogame, a gente está falando da cultura da internet e tudo mais. Então a gente queria algumas recomendações de você. 2 coisinhas. A primeira, uma recomendação de joguinho que você acha que as pessoas que estão ouvindo o podcast deveriam jogar. A gente já deu vários bons exemplos aqui, mas se você quiser trazer eles de volta ou uma outra ideia de joguinho, indicação de jogo para as pessoas jogarem, pode ser mais que um que seria muito legal, né? A galera colocar na wishlist ou realmente baixar a demo, como você comentou, para testar. E também uma indicações de pessoas, outras pessoas para a galera seguir nas redes sociais e tudo mais, para aprender mais sobre esse universo de influencers ou pessoas que você acha que faz sentido a galera conhecer mais sobre o trabalho e tal. Então vamos lá. Indicação de joguinho e de pessoas. Bom, eu vou começar com um jogo que eu achei muito interessante, que basicamente eu falei sobre ele
bem antes, assim, para ele ser tão destaque. Falei sobre ele lá no Terra, quando ainda estava, né, no Terra, lá em Caramba. abril desse ano, falando sobre o game brasileiro feito por duas pessoas, que se chama Moth Qubit, que apareceu recentemente como trailer de anúncio para Nintendo Switch, Uhum. justamente na apresentação, né, deles. Então, eu achei muito bacana ter um jogo BR ali representando, mas principalmente, gente, vocês já viram, né, que eu citei o pessoal da Mother Gaia com The Posthumous Investigation, que é o jogo que relaciona todo o universo machadiano, porque eu amo literatura. Eu fiz letras português e alemão na USP, então eu Caramba! acabo. Eu amo essa relação, assim. Então, agora eu falo sobre outro jogo que traz nada mais, nada menos, senão é, assim, referências kafkianas, né? Então, o processo final e tudo mais. Quem não conhece, né, o Franz Kafka, ele foi um escritor maravilhoso, né, de língua alemã, assim, é, com contos, assim, super, super importantes. Um deles, né, é Metamorfose e O Processo, que, enfim, né, tem todas aí umas questões maravilhosas. Metamorfose, inclusive, fala sobre como o protagonista acordou como um gigante inseto e o medo dele não era, meu Deus, fui transformado num inseto. Não, o medo dele era, meu Deus, não vou poder trabalhar. E essa Uhum. ideia e junto com o processo também, né, que fala sobre a burocracia, porque a burocracia sempre foi muito difícil, né, lá na Alemanha e tudo mais, e em outros países de língua alemã. E o pessoal da Helena Creative Studio trouxe o Moth Qubit falando sobre um protagonista que está no ambiente corporativo e tem que lidar com essa situação com seus amigos que também são insetos. Então, eu achei muito interessante essa premissa deles, essa relação aí de literatura e tudo mais, eu acho que é demais. E também não deixem de conferir o The Posthumous Investigation, que, se eu não me engano, acabou de ser super premiado no SB Games. Porque eu lembro de ter visto isso em um post deles, falando e, né, comemorando. É isso mesmo, ó. SB Games finalistas. é, Que legal. o SB Games é um dos maiores, é o maior evento acadêmico, né, da América Latina na área de jogos e entretenimento digital e tal. E aí o evento esse ano vai ser lá em Manaus. E The Posthumous Investigation, do pessoal da Mother Gaia, tá como finalista em melhor narrativa, melhor jogo, melhor áudio e melhor visual. Então tem Monstro, caraca. essas duas pérolas gamers e literárias aí pra vocês. Eu fui no jogatório, né? O evento jogatório que teve esse ano. E ano passado também eu encontrei as duas equipes. Conversei com os caras, eles são muito legais mesmo. É o que você falou. Um é um cara que tava lá e falou, mano, é eu e mais uma pessoa do Moth Cubic. E o pessoal do Mother Guy é muito gente boa também. Que legal. Ah, eles são os queridos, assim, sério. E então, assim, vale a pena vocês experimentarem, né? Jogarem, etc., porque eu acho que também é uma maneira muito lúdica de trazer literatura para a atenção de um público mais novo, sabe? Então, acho que isso tende até a ser muito positivo para aquele pessoal que ainda existe, né? Ah, é porque games é violento e as nossas crianças. E aí, enfim, eu acho que esse tipo de jogo acaba trazendo uma boa discussão para esse tipo de anta que existe aí. É, pelo menos joga na wishlist, né? Pra já ajudar os caras, né? Eu acho que não sei se eles já foram lançados, mas já dá uma moral pros caras aí. Muito bom. Exato, exato. Eu acho que o The Posthumous Investigation talvez Ele é para o já tenha. quarto trimestre de 2020. Ah, é. Boa. Quarto trimestre de 2024, mas assim, eu joguei a demo, inclusive já dá pra você baixar a demo de The Posthumous Investigation, e é o tipo de coisa que ajuda bastante, bastante além de deixar na lista de desejos, viu, gente? Então, tipo, porque no final das contas, essas plataformas acabam avaliando o sucesso de jogos, né, de acordo com a quantidade de wishlists, de lista de desejos e de demos baixadas. E na parte do Moth Qubit, a data de lançamento ainda está no ar, assim, mas nenhum dos dois foi lançado.
Bom, recomendação de pessoas. Se você tem mais uma galera, provavelmente você deve ter um monte aí na ponta da língua de pessoas para seguir, para aprender mais sobre influencers ou influencers que você acha muito legal, que a galera que está ouvindo deveria conhecer e acompanhar o trabalho. Olha, eu gosto muito da Raquel, porque eu curtia do conteúdo dela no Twitter, só que eu fico aí, onde estava o Instagram dela, gente? É a Raquel Deixa eu dos jogos achar. indies? É a Raquel dos jogos Exato, grátis, uma coisa assim. exato, ela mesma. É a Raquel Segal, achei. Que a arroba é. No Instagram é Raque Segal e no TikTok é Raquel Segal. Gosto muito do conteúdo dela. Eu acho que, principalmente, né, incentivar uma mina, assim, acho que é muito importante. E ela foi uma das influenciadoras, inclusive, a participar de The Crush House e ter ali a Legal. carinha dela no jogo, assim, acho que é muito interessante. Eu acho que ah, são pessoas legais, assim, sabe? Que falam sobre os jogos e que falam sobre esses detalhes e que botam os indies lá pra cima, assim. Acho que é interessante. Que legal. Maravilha, Bah, muito obrigado pelo papo. Foi muito legal, muito aprendizado. Você é muito simpática. E valeu, valeu mesmo. A gente aprendeu bastante aqui. Agora a gente queria, para finalizar, abrir o microfone para você divulgar os seus trabalhos, divulgar o que você está fazendo, divulgar, claro, suas redes e contar um pouco mais, se você quiser, de algum projetinho seu, fica à vontade. Ah, eu que queria agradecer, na verdade, né, pelo convite, pelo papo, pela paciência também de tanto tempo demorando para Ah, responder, pelo amor tranquilo. de Deus. Peço perdão, mas é isso, gente. Mandem e-mail para os influenciadores. Porque normalmente nas redes Aprendemos isso. sociais é desse jeito, viu? É, eu adorei o papo também. Gosto muito de falar sobre jogos indies, sobre a indústria de games. Você, dev indie, etc., que tá aí a fim de dar um step up no seu projeto, eu acho que você pode vir conversar comigo. A gente pode conversar sobre consultoria, etc. Ah, bah, mas não tenho budget. Bom, aí nesse caso a gente pode conversar então sobre um conteúdinho, né? Se o seu jogo tiver match comigo e tal. É, o famoso não, a gente já tem, a gente vai atrás da humilhação, né? Então, pode vir conversar, vamos trocar uma ideia aí, porque eu tenho um carinho enorme pela indústria de desenvolvimento de jogos aqui no Brasil. Porque é uma indústria muito criativa, muito incrível e que é composta por pessoas maravilhosas. Eu quero também divulgar principalmente as minhas redes sociais, né, gente? Porque hoje em dia é da onde tá vindo, né, o famoso do sustento. Recentemente eu acabei passando por uma demissão em massa do Terra, então eu não tô mais Eita. lá como colunista. Então, para todo mundo que quiser incentivar o meu trabalho, por gentileza, me siga nas redes sociais, é @bagutierrez, Bagutierrez, em tudo. YouTube, TikTok, Instagram, Twitch também. Eu tô agora me reerguendo, né? Reorganizando a minha cabeça e o meu calendário também. Vai ter mais e mais conteúdo sobre jogos indies. Então, você que tem um game indie bacana, vamos conversar aí, porque eu tenho interesse, como eu falei pra vocês, do que eu fiz com o pessoal do Debtors Club, com os brasileiros, assim. E é isso, todo o apoio que eu tô tendo do público, do pessoal que me acompanha, assim, é o que tá sendo mais incrível. Então, eu vou esperar por novidades em breve. Ainda não tenho elas, mas me sigam nas redes sociais para os meus conteúdos, que isso já vai ser de muito bom grado e muita ajuda também. É isso. Quando você for mandar o seu e-mail para Bar, lembre, escreve assim, ó, ouvi o podcast do GD de bolso, e aí, tal, 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 só para dar uma moral pra gente também. Valeu. Ai, pô, obrigada eu. Gostei muito da proposta de vocês e do papo cabeça mesmo, É assim. Eu acho nóis. que a indústria tende só a crescer com esse tipo de conteúdo mais profundo, sabe? Eu acho que de raso já servem as nossas relações interhumanas mesmo, gente, pelo amor de Deus. E o cara falando da porta do Dark Souls, né? Nossa Senhora. Ai, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Para mais takes errados, continue acessando nossa comunidade de games. Bom, Ai, valeu, ai. valeu mesmo, Bah. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo papo, muito obrigado pelos aprendizados e por tudo mais. E claro, também muito obrigado ao meu amigo Pietro Amaral por mais uma conversa.
Valeu, valeu, Bah. Cara, foi muito bom esse papo e o John sabe, assim, desde que eu falei de ter um episódio de influencer, eu nunca tive outra pessoa em É mente verdade. e fico muito feliz, assim, do episódio que a gente tá entregando com conteúdo incrível. Então, vocês que estão ouvindo, sigam realmente a Bá, eu sigo há anos e acho um conteúdo muito foda e vocês viram aqui como ela é foda. Então, podem seguir, ela tá trazendo muita coisa de jogo brasileiro que eu tô achando sensacional. Então, por favor, gente. Ai, você é um querido, Pietro. Obrigada. Depois eu te mando o Pix, tá? John, Oi. se você quiser ser influenciado no seu feed, manter ali o GD de bolso aparecendo, como faz? Ai, meu Deus. Vamos lá, claro, para você dar uma moral pra gente aqui do GD de Bolsa e também ficar sabendo das novidades que a gente está lançando, é só seguir a gente também nas redes sociais, no @GD de Bolso lá no Instagram, e a gente precisa criar um no Blue Sky, ou no TikTok também, por GD de Bolso. E se você quiser ouvir esse e outros episódios que a gente já lançou, muito legais sobre diversos outros temas do desenvolvimento de jogos aqui do Brasil e de fora, é só procurar a gente por Game Design de Bolso nas suas plataformas de streaming, de podcasts. Então, o próprio Spotify, o Google Podcast, o Apple Podcasts, você vai achar vários outros conteúdos como esse. Valeu? E um último recadinho muito especial é que o GD de Bolso passou para a segunda fase do prêmio MPB, Melhores Podcasts do Brasil. Bom, primeiramente queria agradecer todo mundo que votou na gente, foi muito legal, a gente ficou numa das maiores posições lá, mas agora se começou a segunda fase e vamos para cima, né? Bom, para você votar no GD de Bolso na categoria Educação do Melhores Podcasts do Brasil, é só você entrar no site prêmiompb.com.br, é só você logar com o seu Google ou com alguma conta que você tem aí e entrar nas categorias e na categoria Educação votar na gente. Vai ter algumas opções lá de candidatos e vai estar o GD de Bolsa no meio. Então, se algum dia você já ouviu o nosso podcast, gostou do nosso conteúdo ou aprendeu, claro, alguma coisa com a gente aqui, dá uma força pra gente, dá uma moral pra gente, é rapidíssimo, é só entrar no site premiumpb.com.br/votar que você cai lá direto e você vota na gente. E é isso. Se a gente ganhar, a gente vai fazer um festão e vai te convidar. Gente, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Um beijo no coração de todos e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau! Tchau!